Hoje, a Recorte Jurídico recebe mais uma vez o seu colunista permanente, Clailson de Carvalho, pesquisador e filósofo, falando hoje sobre o direito e as ciências humanas, um diálogo necessário. Professor, é um prazer ter você conosco novamente nesse episódio mensal. Como você está? Tudo bem, graças a Deus, muito bem. Eu queria começar com a pergunta no nosso roteiro, falando qual é a relação entre o direito e as ciências humanas? Olha, é muito interessante. Olha, é muito interessante falar sobre isso, porque o direito, Davi, se a gente for analisar, o direito não é uma disciplina isolada. Ela faz parte do grupo das ciências sociais, porém, sem as ciências humanas, ela fica tão mecanizada e desumanizada, o que pode causar graves problemas para a sociedade. Por exemplo, o direito, a relação do direito quanto ciências sociais com as humanas está na história, na filosofia, na psicologia, na antropologia. Todas essas disciplinas, quer queira, quer não, o operador do direito sabe e entende que tem que estar no final de um curso processual. Uma sentença, ela é toda um apanhado de que, de fato, mais adiante nossa entrevista vai ter perguntas específicas, eu poderei esclarecer sobre esses fatos. Mas as ciências humanas tira aquela total normatizada, a questão normatizada da lei, Sim. mas torna mais humanizado o direito, e que é importante para o operador do direito. Por que é importante o operador do direito estudar essas ciências humanas? Porque, olha, o direito, com quem que o direito lida? Com qual tipo? Com pessoas. E quem são pessoas? São produtos da sociedade, são produtos humanos. O direito, de fato, é a evolução social. E ele passa pelas ciências humanas como a questão da sensibilidade. E quando você trabalha com o ser humano, você trabalha com sensibilidade. Aquela pessoa que você defende é aquela pessoa que tem vida. E uma vida além daquele curso processual. Uma vida que vai além daquelas formalidades, daquela coisa técnica. Tá entendendo? É o humano que você está trabalhando. Você tem que pensar que toda vez que relaciona ciências humanas, é justamente para tornar é, o profissional do direito, que tem pessoas que não gostam, alguns profissionais não gostam que a gente chama operador, mas os profissionais do direito, para poder sentir que aquele homem é um ser antropológico, é um ser sociológico, é um ser ético e moral, porque entra a filosofia. Você está, na hora que você pega um cliente, Interessante. que você trabalha com um ser humano, e um ser humano ele não é um produto seco e acabado, ele tem vida e tem história. Além daquilo ali, ele tem história. E é por isso que as ciências humanas, ela é tão importante para o operador do direito. Como a sociologia contribui para a prática jurídica, professor? Muito, muito. A sociologia, de fato, é o estudo da própria sociedade. É a estrutura social, são as pirâmides social. É lá que a gente sente e vê, num processo mais concreto, de que a sociologia, ela está para mostrar que aquele ser humano, ele é fruto de uma sociedade, seja de uma sociedade que nós chamamos, vez por outra, e algumas pessoas concordam e outras discordam, da desigualdade social, fruto de uma questão que vem do preconceito racial. Sim. A sociologia, ela tem essa parte fundamental para propor mudanças no legislativo. É por isso que a gente vê, vez por outra, Davi, quantas pessoas gritando por direitos. Mas será se elas conhecem o direito? É importante lembrar que, olha, só a Constituição em si, de 1988, a Constituição Cidadã Democrática, seria válida ou essencial, porque ela é a verdade e ela é o que rege todo o direito. Fora ela, é totalmente constitucional. Mas existem direitos,
direitos para os negros, idosos, para a questão do feminicídio, porque tem que dizer para a sociedade que aquelas pessoas não podem sofrer e tanto e viver fora da regra da sociedade. E a sociologia, ela, com esse fato, ela no direito penal, por exemplo, olha um exemplo prático, no direito penal, os grupos sociais, como jovens negros e também pobres, Sim. são os que as pessoas consideram mais marginalizados. E aí você olha, tem até críticas também de escritores sobre quem é condenado, é um preconceito e tal. É uma questão tão delicada, e eu gostaria de deixar claro que eu não faço. E eu acredito que em qualquer profissão não é legal o ativismo negativo. O que é o ativismo negativo? Tu defender cegamente, sem entender a estrutura. Nós temos leis normativas que temos que ter estrutura sobre isso. O ativismo, vez por outra, quando é cego e negativo, ele atrapalha a sociedade. E está lá o negro, as minorias, da questão de gênero e tudo. Eu vejo que a lei tem que ser seguida e tem que ser dentro do que é norma, mas com diálogo às ciências sociais. E a sociologia veio justamente para mostrar o quanto é importante a relação homem e sociedade. Perfeito, professor. De que forma a filosofia ela impacta na formação do pensamento jurídico? Porque, Davi, a filosofia é a base. Só repetir essa pergunta. Obrigado. Tá bom, vamos lá. 3, 2, 1. Perfeito, professor. De que forma a filosofia ela impacta na formação do pensamento jurídico? Muito. Ela é impactante na sociedade porque ela mostra, Davi, que é a base ética e moral. Olha, o que eu fico pensando é assim, os alunos, logo no início do curso de Direito, falam, eu não suporto história do direito, introdução ao direito, aquelas disciplinas propedêuticas, mas aquelas disciplinas nas quais são rejeitadas, elas são de suma importância. Por quê? Você acha que fazer uma petição, tudo bem, vamos ser o mais objetivo possível, mas uma sentença para o final do processo, ela não sai sem diálogo sociológico, histórico, da medicina de laudos, ela não sai solta. No final, depende de que tipo de ação, ela vai ter todo o apanhado das ciências humanas. Claro que é bom fazer uma petição rápida, aquela técnica, aquela objetiva, o que quer pedir, o qual vai endereçar, valor de causa e tudo. Mas tem que entender que por trás de todo o curso do processo, o diálogo está na ética. Pensou sem a filosofia, qual a ética do profissional do direito? Se ele não conhecer que tanto na ética nicômaco de Aristóteles, ele não conseguir conhecer de que a ética nicômaco mostrava que você não tem que ter o direito sobre si, você não tem que o seu ego, o seu jeito de ser sobre os valores sociais e coletivos. Se não tivesse mostrado Michel Foucault, que é interessante eu abordar Michel Foucault, que ele faz o debate da seletividade da sociedade, e ele faz uma crítica enorme ao sistema prisional. Quando Michel Foucault escreve Vigiar e Punir, ele se preocupa justamente com essa parte de que, será? E aí eu vou levantar um debate aqui polêmico. Será se de fato o sistema prisional ressocializa o homem? E qual a finalidade do sistema prisional? É prender o homem? Não, não é prender o homem. Não é deixar o homem na tutela do Estado, mas tentar de fato, até as últimas consequências, tornar o homem sociável. Aí eu posso terminar só essa parte aqui dizendo que aí a gente vai para Jean-Jacques Rousseau, de que o homem nasce bom e puro e a sociedade que corrompe. Todos esses fatos a filosofia dialoga. E você vai advogando e você vai observando. E alguém que deve estar me assistindo, que é do direito, diz, o Clailson tem um pensamento de pesquisador, de mestre, eu não tenho tempo. Você tem tempo para isso, porque o direito é o diálogo com as ciências humanas. Embora haja uma negação, mas você vai ver, lá no percurso da sentença, tudo por final, você vai sentir o quanto o direito dialoga sobre Perfeito, isso. professor, parabéns pela
pela essa reflexão. Eu queria voltar, foi uma dúvida que eu fiquei com relação a Foucault, a crítica ao sistema prisional. Quando o senhor fala que a função do Estado não é encarcerar, mas a função do Estado é radicalizar na questão de socializar aquele preso. Qual o seu pensamento sobre isso? Tá, o meu pensamento sobre isso é o seguinte, fica até complicado, Davi, e eu gostei muito do questionamento, não vou mentir, porque eu sou leitor das ciências humanas. Se de fato a gente for pensar a prisão para o direito penal, a sociedade, e boa parte, tem aquela fúria, aquela euforia de dizer condena, 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 mas o Estado, imagina por sua vez quanto Estado e tutor e que cuida para ressocializar. Aquele homem vai passar aquele tempo todo para poder tentar, no mínimo possível, voltar para a sociedade de uma maneira restaurada. E a gente fala restaurada, quer dizer, há um nascimento de um novo ser humano. Agora, sobre minha opinião sobre isso, é o seguinte, eu estudo a filosofia e vejo que a solidão, encarcerar o ser humano, trancar o ser humano, pode até, isso é teoria minha, pode até resgatar o lado mais cruel e lobo do homem, selvagem do homem. Mas o sistema tem que ser seguido, são regras, vivemos num Estado democrático que até a última palavra é dada para o homem. Todo mundo, a sociedade, alguns se revoltam e dizem, meu Deus, ele fez o mais grave possível, ele tem direito à defesa. Claro, temos direito à defesa, eu, você, a sociedade toda, porque o que assegura é o direito democrático, é o direito, é o Estado que garante. Aí o pessoal que gosta da área penal fala o seguinte, o Estado garantista, aquele que garante o quê? A prerrogativa da defesa, a prerrogativa de viver de acordo até o último limite. E Michel Foucault, em Vigiar e Punir, ele diz o seguinte, o Estado controla, parece que a gente é vigiado pelo Estado. Mas, claro, eu não sou nada contra o Estado fazer sua parte. Mas o Estado faz sua parte e lembrando, a justiça funciona também com complemento da sociedade. Há muita cobrança sobre o Estado e a sociedade também não pode ser omissa no momento que necessita do diálogo com a sociedade. Qual é o papel da história na compreensão das normas jurídicas, professor? Da história, Davi, e aí eu lembro da antropologia anterior que a gente tem, da história, porque sem história o homem existe? Não. Sem história o homem pode criar sua estrutura de formação familiar, de gêneros, de família? Não. Sem a história, o homem é o quê? O homem não existe. A história, ela é justamente para revelar o quanto o direito teve evolução. Tivemos várias constituições, desde daquela, a gente tem aí, retorna, que eu vou até me abster de estar falando datas, porque nós, a história, não andamos falando datas, mas as características das constituições, desde aquelas mais consideradas perversa social, até o processo de redemocratização de 1985, com Ulisses Guimarães, depois temos a questão de Tancredo Neves, que foi o fenômeno também naquele período de redemocratização, de 1988, que a gente tem o que temos até hoje, uma lei magna, segura, de que o ser humano não pode, de fato, se quer dialogar com o direito, se afastar daquela estrutura da lei maior. E aí a história, ela revela épocas importantes. Temos várias leis que passaram, lei do Talião, temos as constituições, aquelas que foram consideradas mais severas para a sociedade, temos do Estado Novo, com Getúlio Vargas, temos várias constituições até chegar ao auge de 1988. Isso aí, a história que constrói. O direito não vive sem história. O direito é relacionado com os acontecimentos históricos. Quando a gente abre a TV, que a gente vê, mas a sociedade grita por justiça, é porque às vezes o direito não está dialogando com as ciências humanas. E se não dialogar com as ciências humanas, o que acontece? O direito parece que é mais severo e não conseguiu acompanhar a evolução humana. A gente tem que pensar o direito
não isolado, mas em diálogo com as ciências humanas. O que a psicologia tem a contribuir com o direito? E, Davi, a psicologia é tão importante, assim como outras que eu acabei de falar, tantas outras importantes, porque imagine, vamos para um processo de família. Eu tô falando para tá parecendo, gente, consultoria, mas eu estou dando prática aqui. Vamos para um processo de família, curatela, Sim, interdição. Porque a psicologia tem o quê? O setor psicossocial de um fórum. E lá precisa o quê? Fazer um relatório social daquela família. Por que que tem que fazer adoção? Por que que tem que fazer a curatela? Por que está havendo aquele conflito? Ou então, se tem um setor psicossocial, é formado por um assistente social, por um psicólogo. E aí a psicologia, ela tem essa importância para lhe dar um diálogo, para mostrar, fazer o laudo social, o laudo técnico. Isso a gente vê muito no processo de família. Aí o laudo técnico, após esse laudo técnico chegar elaborado por 15, 30 dias, depende do prazo temporal, ele vai para o juiz vai poder analisar de forma consistente a questão do laudo. Aí você fica imaginando, não precisou não das ciências humanas? Claro, com certeza. precisou. É a parte técnica. Outro exemplo, o DNA. O DNA precisa da medicina biológica, da questão do desenvolvimento para saber a paternidade. Ou então o direito não é uma disciplina isolada, tanto quem atua na parte da família, quem atua na parte penal, sabe que necessitamos, de fato, o diálogo com as ciências, a perícia, para saber que tipo de substância no direito penal. É o diálogo com as ciências humanas que, por vez ou outra, não passa despercebido. E aí, advogados, promotores, defensoria pública, todos sabem e entendem, acredito que entendam, e é importante que o direito tem que fazer ligação com as ciências humanas. Pessoal, agora eu vou falar num tema que ele é um pouco novo. O que a psicanálise tem a contribuir com o direito? Pois é, Davi, o que a gente vê na psicanálise, inclusive eu estive num evento, numa instituição, não sei nem se pode falar o nome da instituição. Pode falar. Pode falar? Pode falar? Pode Eu estive falar. no Sesvale, que eu tive lá sobre o brinde à loucura, que foi o Jairo Carioca do Rio de Janeiro que fez uma palestra sobre isso. E lá diz o seguinte: a psicanálise ainda é vista, ainda, de fato, de uma maneira marginal. Marginal por quê? Não é que seja rebelde, é porque ela está um pouco ainda distante para as questões do direito. Por quê? Vamos falar sobre isso. A psicanálise criada por Freud e Lacan e o Winnicott, que são pensadores da psicanálise, é importante lembrar que por que a psicanálise ainda está um pouco à margem? Porque não é um curso superior. Não é um curso acadêmico, é uma formação que o Ministério do Trabalho reconhece como uma ocupação, das tarefas de ocupação. E raramente, em alguns processos, desculpa se for alguma falta de conhecimento, eu não olhei análise sobre isso. Mas a psicanálise trabalha, Davi, com que as pessoas mais duvidam, o subconsciente, o inconsciente do ser humano. E aí, a gente colocar nisso numa disciplina do direito que é totalmente normatizada, totalmente técnica, concreta, e pode também influenciar tanto na questão de decisões e outras. E pode ajudar na questão da escuta das vítimas e agressores. Seria muito interessante. Aí você lembra por quê? Porque a psicanálise diz por que o homem cometeu determinado delito. Aí a psicanálise trabalha com o complexo de Édipo, de Freud. A psicanálise também trabalha com a questão da carência em Lacan, do que é real e do que é simbólico. Você tem várias coisas para explicar através da psicanálise que é interessante para o direito. Mas isso, acredito que o direito daqui a 10 anos, 20, vai dar essa abertura para a psicanálise, também diálogo com a psicologia. Como a interdisciplinaridade pode transformar o ensino jurídico? Porque
O direito, as pessoas falam assim, é tão técnico, é tão difícil. Temos um vade-mecum a vida toda nos acompanhando na formação, leis secas que necessitam ser interpretadas, leis que o homem às vezes. São tantas leis, Davi, que as pessoas falam: meu Deus, o Brasil precisa de leis. Não são de leis. Alguns falam, precisam ser bem aplicadas. Não é questão de ser aplicada, precisa olhar quem são os elaboradores das leis. A gente vai entrar numa questão bem assim, para entender que a interdisciplinaridade é essa. Se você procurar um setor jurídico, onde você chega e você não entende nada, porque tem pessoas que recebem citação, intimação, aí olho, fico logo com medo, não entende a literatura, fica nervosa e não entende um processo. Então, assim, a justiça faz um papel importantíssimo e isso eu tenho que agradecer. Eles trabalham, os magistrados primordialmente, promotores, defensoria pública, nem se fala também. Então, assim, a sociedade, o que ela almeja para ser interdisciplinar com direito é que essa justiça fale a língua do povo sem que comprometa o direito, de maneira mais visível. E já temos a Sim. justiça itinerante, já temos as conciliações, e aí eu sinto que as pessoas estão vendo o direito e estão se aproximando. E aí a hora importante, como você questionou, como a interdisciplinaridade transforma o Estado, o ensino jurídico. É isso, é você valorizar aquelas disciplinas que você não dá valor no início do curso de Direito. As pessoas querem logo passar para o direito seco e puro. Eu quero logo os códigos. Ignoram e não entendem a origem do direito, que é importante. O senhor falou sobre ignorar. Qual é o risco de ignorar essas ciências humanas no exercício do direito? Ao invés de ajudar, se você ignorar as ciências humanas, você corre o risco de ter decisões descontextualizadas. Mas nada impede que você entre com recurso. A lei tem vários recursos, né? Mas corre o risco de você suprimir, você sufocar uma pessoa. Uma vez que você vai trabalhar principalmente com processo de família, você não tem um laudo técnico sobre a origem da família, como convive, você pode ter uma decisão gravíssima, descontextualizada, insensível e injusta. Corre o risco se você não respeitar os trâmites do que é o diálogo das ciências humanas com o direito, que não é uma disciplina isolada, mas que dialoga. Como trazer mais humanismo para o cotidiano dos profissionais do direito, professor? Praticando, né, Davi? Tudo é prática. Praticando, escutando. Nós, profissionais, temos que ouvir e não só ver como cliente, que essa palavra cliente foi criada pelo mercantilismo, mas que por trás daquela clientela tem um ser humano, por trás do que é monetário tem um ser humano, de que, claro, Clarice, parece que é muito sensível a essas questões. Não, é mostrando que as ciências humanas diz, aquele homem precisa de ajuda e ele não foi procurar aleatoriamente. E que ele, além do serviço que você tem que fornecer, ele sabe que o humanismo no cotidiano dos profissionais é necessário. E o profissionalismo. Não estou dizendo que o humanismo tem que intervir e descaracterizar o que é profissional. É pensar sobre isso, Davi, e você que está me ouvindo, pensar sobre isso, é pensar que o direito é uma extensão das ciências sociais, que ela precisa de uma alma. Qual é a alma? As ciências humanas. História, filosofia, antropologia, psicanálise, psicologia. E você será um profissional de destaque. O que é o destaque? De que as pessoas irão te procurar. Além de você ser um bom profissional, você também saber lidar do que é humano. Porque você é um ser e fruto do que é humano. É sobre isso e para isso que a gente vê o quanto é importante a gente não esquecer do que é humanização. Bem, pessoal, esse foi mais um episódio com o professor Clailson de Carvalho, mestre e pesquisador.
Professor Clailson, agradecer mais uma vez a sua participação no Recorte Jurídico e convidá-lo para que o senhor possa, no próximo mês, esclarecer sobre mais algum assunto relacionado à filosofia e à importância da filosofia no direito. Tá, eu também agradeço a todos e assim, estou aberto para palestras, né? Que também, além de professor, eu também faço palestras e tal. E você pode entrar no Instagram, Clailson de Carvalho, também tem um contato 86999996108. E aí, assim, a gente pode dialogar de frente, tanto na questão da psicanálise, que eu sou da formação da psicanálise pela Escola Freudiana aqui de Teresina, da filosofia e da história, e agora para completar o direito, né? E assim, a gente vai aprendendo, tá? A gente vai aprendendo, a gente vai dialogando, e estou à disposição. Convidar você que assistiu esse episódio até aqui para se inscrever no canal, compartilhar com aquele seu amigo e aquela pessoa que é importante para ti, para que possa visualizar esse conteúdo na íntegra no nosso Spotify, Instagram de mesmo nome, Recorte Jurídico, e convidá-lo também a assistir os episódios anteriores. No mais é isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau.